Neste episódio vamos falar sobre o papel das crianças no marketing de influência e deixamos aqui uma série de pensamentos e de dicas super importantes, tanto para as equipas de marketing das marcas, para que eles aceitem que as crianças apareçam de uma forma o mais natural possível e também para que os próprios influenciadores digitais que de alguma forma mostram os seus filhos nos seus conteúdos saibam como podem fazer com que eles apareçam, mas que continuem a ser crianças tal como eles são na vida real e não na construção da realidade. Olá Viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Qual é o papel das crianças no marketing de influência? É sobre este tema que vamos falar neste episódio e para o efeito temos uma convidada muito especial que se chama Beatriz Vasconcelos Freitas. Ela tem um percurso extremamente interessante e que nos vai contar aqui, porque passa da formação universitária em Química para copywriter em agências de comunicação e de marketing para marcas extremamente conhecidas. E passa também aqui por um lado muito especial, que tem que ver com a educação parental. Ela é a presidente da Associação Portuguesa de Educação Montessori e que vai aqui também explicar-nos em que medida é que esta perspectiva da educação Montessori vê a questão do papel das crianças aqui no marketing de influência. Ela tem muita experiência aqui na parte das marcas e na comunicação das marcas nas redes sociais, nomeadamente também marcas no setor infantil e não só, mas é uma das áreas nas quais ela é realmente mais especializada e também pode trazer-nos aqui vai-nos trazer aqui a perspectiva dos dois lados, ou seja, como é que as marcas podem e devem aqui encarar o papel das crianças na sua comunicação no digital e, por outro lado, como referi atrás, o reverso da medalha, que é do ponto de vista da educação parental, como é que se deve gerir aqui esta sensibilidade ou esta relação das crianças com o marketing de influência. Mas vamos desde já falar com ela e descobrir aqui um bocadinho melhor o seu percurso. Beatriz, obrigada desde já pela tua presença aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Um, Fiquei muito feliz com este convite porque realmente engloba duas coisas que eu gosto muito, que é a comunicação e as crianças. certo. Vamos partilhar, até porque eu trato-te por Bia e vou aqui manter aqui este registro. Eu conheço a Bia já há muitos anos. Nós não conseguimos bem precisar a data, mas talvez 2016, 2017, creio eu, na altura em que a Bia tinha um blog no setor ou na área da família e na altura contactei-a para fazermos aqui algumas ativações de marca. Mas vamos começar aqui pelo início, Bia. Explica-me como é que se dá. Primeiro esta transição da formação na área da química para depois aqui para a parte do copywriter, como é que isto, e depois para a parte da educação Montessori, como é que isto aconteceu? Ora, como em bom português se diz, a necessidade aguçou o engenho, não é? Então, eu efetivamente ingressei na faculdade, em Química, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e fui mãe no percurso da faculdade. Portanto, fui mãe dos meus primeiros dois filhos e pensei, não é? Uma mãe jovem, não é? Com duas crianças pequenas, necessita de trabalhar para poder sustentar também a sua família, não é? E então comecei com amigos que já trabalhavam na área e sabiam que eu gostava muito de escrever e que até
passo assim um bocadinho a vergonha, de escrever bem, convidaram-me para entrar a fazer alguns textos sobre algumas marcas, nomeadamente marcas, comunicação mais institucional, não tão de redes sociais. Também na altura, não é, em 2012, ainda não existia tanta preponderância das redes sociais no mercado e por isso comecei a escrever mais newsletters, cartas de apresentação, etc. Assim, uma comunicação mais institucional. Como tem uma característica que é um humor um bocadinho sagaz, não é? E perceberam que realmente eu não estava muito feliz a escrever algo muito institucional e muito sério, foram buscar, isso agradeço a quem foi, foram buscar para fazer outro tipo de comunicação, mais divertida, mais empática, mais para o público final. E começou também a expansão das redes sociais, nomeadamente do Facebook. Eu comecei pelo Facebook e comecei a escrever para marcas para o Facebook. Comecei a escrever os copies, fazia juntamente com os designers e cheguei a fazer algum design, apesar de não gostar de mencionar isso porque sou péssima, mas com os designers fazer o brainstorming para as ideias das marcas, calendários editoriais, tudo aquilo que um social media manager faz. Também depois senti necessidade de tirar mais formação no marketing, algo não muito estruturado, mas fui tirando, nomeadamente em academias de marketing digital, e assim foi. É por isso que a minha transição entre química e o marketing se deveu basicamente à necessidade. O que é bom é que eu sou uma pessoa que domina vários assuntos, ou seja, eu consigo não só pela pesquisa, mas pela minha pelo meu conhecimento intrínseco, fazer logo texto. Portanto, eu faço, hoje em dia faço copy para algumas marcas e é quase inerente a mim, já sei o que é que eu vou precisar de escrever. Certo. Nós não podemos, só para as pessoas também perceberem, por questões de contratos de confidencialidade que este setor impõe e, portanto, e que nós compreendemos, não podemos, enfim, dar aqui nomes concretos das marcas em causa, mas para que as pessoas entendam, estamos aqui a falar de vários setores, mas um dos quais e um daqueles que talvez seja mais querido, pergunto eu, tem que ver com as marcas mais relacionadas com o target infantil ou com família, embora trabalhes também com outros. Confere, ou seja, esta questão Sim, mais. sim. Sim, sim, confere. O facto de eu gostar muito do desenvolvimento humano, ou seja, gostar muito de estudar algo como a infância ou como a relação entre os adultos, não é? Os pais, os avós, a família e a própria criança, faz com que eu seja, que eu própria, intrinsecamente, seja predisposta a trabalhar com marcas relacionadas com a família ou com crianças no geral. E também sinto que essas marcas também me procuram porque sabem que o conteúdo será pensado, será estruturado de forma a que vá ao encontro quer da criança, quer daquilo que as próprias famílias Certo, procuram. certo. Hum, agora, e voltando ainda a esta tua experiência, porque no fundo, neste setor do marketing e da comunicação, mais de marketing também, para lá da formação que foste fazendo, que há pouco explicaste, foi muito também no terreno, não é? Portanto, a fazer acontecer, e numa dessas vertentes temos também aqui durante um período de tempo foste também gestora de conteúdos das redes sociais de alguns programas da RTP, portanto aqui também a gestão das redes sociais mais num formato ligado à comunicação social, e isso também terá trazido aqui bastante know-how. Como é que foi essa experiência, ou seja, passar aqui, porque também estamos apanhaste aqui várias fases muito interessantes, que foi
como tu explicaste, como tu iniciaste mais por uma comunicação mais empresarial, mais institucional, depois veio a primeira rede social grande, digamos assim, o Facebook, e a partir daí o marketing digital e a comunicação digital evoluiu muito. E os próprios órgãos de comunicação social tiveram que criar as suas próprias redes sociais para fomentarem essa comunicação. Como é que foi essa experiência? Ora, então na RTP foi o meu primeiro trabalho on-site, ou seja, que eu trabalhei no local. Até então sempre trabalhei remoto ou ia ocasionalmente aos escritórios da marca ou das agências para reuniões, mas foi o meu primeiro trabalho neste caso das 9 à 1 da tarde ou aos Porque tu sábados, estavas etc. mesmo, Portanto, desculpa interromper, tu ah, estavas mesmo, os programas são programas de daytime, portanto, penso que podemos dizer, eram programas de entretenimento, e que aconteciam em direto e que tu estavas lá a fazer hum, a sim, cobertura desse. sim, estava a fazer a cobertura fotográfica e fazia a cobertura escrita em direto, portanto, os conteúdos começavam às 10 da manhã, portanto era um programa da manhã e depois tinha também um programa ao sábado, portanto fazia o programa da manhã e das 10 às 2 aproximadamente, até porque o programa termina à 1, mas os conteúdos não são gerados naquele momento, das 10 às 2 tinha conteúdos para lançar para as redes sociais e eu passatempos, etc. Eu gostei, há partes menos boas, obviamente, mas que eu não vou falar sobre elas. Gostei da experiência, deu-me outros conhecimentos, sobretudo do mundo da comunicação social, que não tinha, não sabia de todo como é que funcionava. Acho inclusive que as redes sociais dos programas de daytime podem ser muito ricas, quer em conteúdo, quer em interação. Nem sempre as chefias encaram as redes sociais como um assunto sério, ou pelo menos até à altura não encaravam, e acho que efetivamente a comunicação social tem que estar com uma sinergia muito grande com as redes sociais. Pelo que estou a perceber das tuas palavras, é que tu sentes que há aqui possibilidades de melhoria ou de otimizar o trabalho que é feito nas redes sociais deste tipo de programa. Por exemplo, comparando a informação com o entretenimento nas redes sociais dos órgãos de comunicação social, tu achas que a parte da informação se calhar está melhor trabalhada que a parte de entretenimento? É assim, a informação tem uma característica que eu acho que é importante, que é a informação leva para um site para a pessoa ler a notícia ou ir ver um vídeo da notícia. Ou seja, automaticamente é mais bem tratada porque precisa de dar clique. Ao contrário do entretenimento, as coisas acontecem no momento e o conteúdo é um bocadinho o reflexo daquilo que vai acontecendo na emissão. Isso significa que não podemos anteceder, não é, os conteúdos, ou poucas vezes podemos anteceder os conteúdos, até porque elimina o fator surpresa da própria televisão, e depois também a demonstração desses conteúdos, ou seja, é feito só por uma pessoa, pelo menos até então, até eu sair da RTP. A fotografia, o copy, a publicação, era tudo feito pela mesma pessoa. E não pode ser, porque a pessoa não tem que ser diferenciada em cada um dos conteúdos. E efetivamente era o One Man Show, neste caso o One Woman Show, e acho que necessitava claramente de ser valorizado o trabalho das redes sociais nos programas de entretenimento. Bia, como é que se dá a tua entrada no mundo da educação Montessori e explica, por favor, o que é a educação Montessori para quem não tem ainda muito conhecimento sobre o tema. Olha, então, Marta, quando eu fui mãe do meu segundo filho, eu estive preocupada em tentar perceber como é que eu podia educar os meus filhos de uma forma diferente do que tradicionalmente se educava. Porque eu não concordava com algumas coisas que a sociedade ou exigia das crianças ou fazia às próprias crianças que não eram toda da forma como eu queria tratar os meus filhos, do qual também devo dizer que também não fui educada assim. Por isso andei a pesquisar várias, quando nós somos mães temos essa necessidade de dar o melhor ou tentar dar o melhor aos nossos filhos, e andei a pesquisar várias formas de o fazer. Como eu tenho essa vertente, como já falámos, um bocadinho de cientista, o método Montessori deu-me aqui
alguma segurança, para encontrar algo que fosse testado cientificamente, que partisse de alguém, de um pedagogo, neste caso foi a própria Maria Montessori, que viesse das áreas das ciências, ou seja, que tivesse uma visão científica para a educação. E, na verdade, o próprio método Montessori foi apelidado pela sua fundadora, pela própria Maria Montessori, como uma pedagogia científica. Portanto, deu-me assim preencheu-me essa lacuna. Por outro lado, também confere muita liberdade à criança. O que eu noto hoje em dia, não sei se tens essa percepção, é que cada vez mais, obviamente, isso não se põe, mas as crianças eram um género de um animal de estimação das famílias. Eu já sei que vou ser altamente criticada por dizer isto, mas é verdade. Que era, anda cá, veste isto, calça isto. É como se diz a um cão, por exemplo, senta aqui, dá a patinha, não é? Pronto. As crianças eram muito tratadas dessa forma, ou seja, as crianças não lhes era permitida ter uma certa liberdade, ainda com alguns limites. A liberdade é diferente de libertinagem, para que fique claro. Eu sou totalmente contra a libertinagem. Acho que o adulto deve efetivamente ser o guia, portanto, deve ser aquele que impõe as regras e os limites, mas que a criança tem alguma liberdade de atuação, porque nós estamos ali perante também um ser humano que tem vontades, hum, tem desejos intrínsecos, tem personalidade. E se nós tratássemos as crianças com o mesmo respeito que tratamos outro adulto, portanto, um ser humano crescido, com certeza a criança será esse adulto mais consciente, mais empático, com um sentido de espírito crítico maior. E claro, às vezes não é tão. É muito mais fácil, não é? Ter um animal de estimação controlado, não é? Do que uma criança livre. Mas é muito satisfatório vermos que os nossos filhos crescem com essas características de criatividade, de espírito crítico. Às vezes perguntam aquilo que não devem perguntar em público, mas faz parte também, não é? Tu tens, agora já tens três filhotes, só para que as pessoas também compreendam, estudaste, compreendeste e concordaste com o tal racional, não é, dos pressupostos da educação Montessori, e foste estudar, portanto, foste fazer formação específica, portanto, até chegares aqui a presidente da Sociedade Portuguesa de Educação Montessori, portanto, fizeste aqui formação. Conta aqui um bocadinho como é que isso foi. Ora, portanto, a educação Montessori entrou mais ou menos em 2014, 2015, com o nascimento do meu segundo filho. Entretanto, em 2017, através de uma amiga, hum, entramos num grupo de português, que era na altura a Associação Portuguesa de Montessori, e a partir daí comecei mesmo a estudar mais a fundo o método. Entretanto, essa associação ficou extinta, e mais tarde fundei, juntamente com outras mulheres, a Sociedade Portuguesa de Educação Montessori, da qual eu hoje sou presidente. Mas nesse percurso fui tirando várias formações, nomeadamente na Associação Montessori Internacional, Montessori Sports, porque também há uma vertente de Montessori ligado à comunicação do desporto, portanto, como é que nós, enquanto pais, enquanto educadores Montessori, vemos o desporto, que é um bocadinho distinta daquela que vemos nas academias de futebol ou nos clubes de ténis, pronto, aquilo que normalmente acontece. Aconselho muito a quem estuda e pratica desporto fazer uma dessas formações. E, e pronto, e hoje em dia, para além de efetivamente ser presidente da SPEM, estudo todos os dias, digo todos os dias mesmo, o método Montessori. Certo. E tu tens, E isso fez-me lançar também o livro. era isso que eu te ia perguntar. Portanto, tu lançaste um livro, não sei se consegues mostrar. Um, Mostrar para quem nos está a ver em formato vídeo, obviamente, muito bem. Quem não está a ver em formato vídeo, está-nos a ouvir o livro. Bia, consegues dizer-nos o. Sim, O livro chama-se Método Montessori Educar na Liberdade.
foi editado pela Manuscrito, portanto podem vê-lo em qualquer espaço comercial. Tu sentes em Portugal, digo isto porque tu já acompanhas há uns anos, não é? Portanto, ou já estudas há uns anos a educação Montessori, e os anos é um número de anos que já permite ter tração de análise, ou seja, ao longo destes anos que tens acompanhado, sentes que em Portugal há um maior interesse por parte dos pais neste tipo de educação? Sim, sem dúvida. Eu penso que é quase como exponencial. Em 2014, quando eu ou em 2015, já não sei precisar bem o ano, mas em 2014 ou 15, quando eu comecei a explorar este tema, em Portugal não existia quase nada. E então em português existia alguma coisa no Brasil, mas também não era muito divulgado aqui em Portugal. Entretanto, agora, também pelo mau marketing, que é bom referir isto, porque há coisas vendidas como Montessori que não são Montessori, e efetivamente, nem cumprem pressupostos, as pessoas foram ouvindo essa palavra. E depois temos duas reações: aquelas que dizem é que bom, uma coisa diferente, o que é que isto pode contribuir, e vão pesquisar mais e chegam ao meu livro, entre outros, e outras pessoas que é isso tudo Montessori não interessa para nada, não é? Portanto, há aqui estes dois lados que nós temos que enquanto spam, temos que saber chegar a essas duas pessoas e fazer a comunicação de o que é efetivamente Montessori, como é que podemos informar e capacitar as pessoas para saberem efetivamente o que é Montessori e o que é que não é, ou o que está a ser vendido como Montessori e que não é. E, portanto, um dos grandes projetos da SPAM é esse mesmo. Inclusive, fizemos agora uma parceria com a Verbaudet, da qual eu pessoalmente também escrevo artigos de opinião, com marcação de efetivamente de artigos para casa, não é para escolas, que fique bem claro, para casa, de artigos que efetivamente seguem os pressupostos Montessori. Esse é um trabalho que deu imenso trabalho, mas dá imensa satisfação, porque sabemos que as marcas estão cada vez mais alinhadas em dar boa comunicação e bons produtos aos pais e às crianças. E foi isso que fizemos com a BOD, e temos de certeza outras marcas interessadas em fazer o mesmo, e se algum diretor de comunicação ou afim estiver a ouvir este podcast, sinta-se à vontade de nos contactar, porque nós iremos dar seguimento a essa proposta também. No fundo, para que as pessoas das marcas, digamos assim, percebam um bocadinho melhor, vocês conseguem, à luz daqueles que são os princípios da educação Montessori, aproximar os valores das marcas ou os produtos das marcas a essas práticas? Consegue explicar aqui um bocadinho melhor como é que se faz? A parentalidade Montessori, porque a escola Montessori é uma realidade à parte, é um método científico que tem que ser seguido à regra. Agora, em casa, nós não temos que ter os materiais Montessori, ou todos os materiais Montessori que tem uma escola, porque nós não somos professores dos nossos filhos, nós somos pais. O nosso principal papel é educar aquela criança e ter vínculo com aquela criança. Portanto, podemos elaborar aqui uma lista de pressupostos adaptados a casa, e que alguns materiais e alguns brinquedos, até algumas roupas, incrivelmente, possam seguir os princípios da autonomia, independência, isolamento do conceito, entre outros que eu posso depois dizer-te. E portanto, estávamos aqui a falar na questão de como é que as marcas do setor family, não é? Eu, portanto, mais ligado aqui à educação, mais concretamente às crianças, podem incorporar na sua comunicação aqui alguns dos conceitos da educação Montessori, seja através dos brinquedos ou mesmo através de roupas, certo, Bia? Ou outro tipo. Sim, há alguns pressupostos que o método Montessori segue, que têm que ser cumpridos para se poderem dizer que está alinhado com a pedagogia, com o método Montessori.
É claro que, como Montessori não tem direitos livres, ou seja, não é uma marca registada, ao contrário de outras pedagogias que têm marca registada, fica um bocadinho difícil controlar quem usa Montessori e quem não usa. Mas eu tenho como missão, e a SPEM tem como missão, informar e consciencializar quer as marcas, quer a comunicação, quer os próprios pais, de escolherem efetivamente o que é um bom Montessori. Porque se nós tivermos por exemplo, uma cama, que é uma das coisas que mais se vê camas Montessori, que quando a cama Montessori é um tema que dá para um podcast. Quando temos uma cama Montessori à venda, e quando a cama Montessori tem, por exemplo, parafusos à mostra, não uma cama segura, logo à partida não será uma cama Montessori. Dou um exemplo prático que, que todos os materiais Montessori têm que ser seguros para a criança. E pronto, e vê-se algumas coisas dessas à venda. Já vi, inclusive, uma cama Montessori para gatos, portanto, vê-se mesmo muita coisa à venda. Enfim, também significa eventualmente que estamos aqui numa fase em que as marcas começam a estar mais predispostos a este tema e, se calhar, e no percurso podem aqui ser cometidos enfim, alguns erros ou aqui algumas práticas menos simpáticas. Eu queria-te perguntar que é, fazendo aqui um mix deste teu percurso, né, que acaba por ser muito rico, quer do ponto de vista da comunicação das marcas, né, nas redes sociais e no marketing também de influência, que era um bocadinho aqui este tema que nós queríamos abordar, que é obviamente que a Montessori já não é viva, obviamente, mas se vivesse nesta época, ou vocês que estão na condução daqui do seu legado, como é que aos dias de hoje a educação Montessori analisa o papel do marketing o papel das crianças no marketing de influência? Ora, isso é um bocadinho difícil de responder, porque, como tu disseste, a fundadora do método não está viva, mas podemos inferir algumas coisas do seu percurso de vida. Primeiro, total respeito pela criança. Ou seja, a criança, numa perspectiva da filosofia Montessori, tem que ser respeitada. Isso significa que não algo que vá contra a sua própria vontade ou que vá contra, ou que prejudique, aliás, a sua saúde mental, por exemplo, não era de todo bem visto pela pedagogia. O caso das crianças influencers, não é? Que é isso que falamos, não era de todo bem visto diria eu, pela Maria Montessori, por várias razões. Em primeiro, porque estamos a expor demasiado a própria criança. Em segundo, porque estamos a expor a criança a algo irreal, porque as redes sociais é uma montra, como eu costumo dizer. Nós passamos aquilo que queremos passar para as redes sociais e não é de todo a realidade daquela pessoa. Nem para quem faz o conteúdo, nem para quem o consome. Porque quem faz o conteúdo mostra pedaços do seu dia e não mostra, não é um reality show, não é? Não mostra o dia inteiro, mostra só momentos ou de extrema felicidade ou de extrema tristeza, mediante o target que queira atingir. E também, para quem vê, só vê esse reflexo, não vê as dificuldades que aquela pessoa tem, não vê os momentos de alto prazer que a pessoa tem, etc, etc. Isso dá uma ideia à própria criança diferente do mundo que é a realidade. O mundo não é de todas as redes sociais, o mundo é o nosso dia a dia, a escola, os amigos, as brincadeiras, e o contacto com a natureza perde-se um bocadinho se estivermos constantemente expostos a ecrãs, por exemplo, porque acredito que quem seja kids influencer, não é? Está muitas vezes com a tecnologia, com os ecrãs, etc.
Não sei se respondi mais ou menos à Sim, tua sim, pergunta. sim, sim. Portanto, alguma. Mas és. Portanto, do que eu percebi da tua mensagem é que hum, tem aspectos, entre aspas, perigosos, ou que podem ser perigosos para o desenvolvimento da criança, no sentido da criança perceber as redes sociais são uma construção da realidade, mostram fragmentos da realidade e não o todo. Ah, eu pergunto, falavas mesmo de kids influencers, ou seja, de crianças que são influencers, não é? Ou jovens que são influencers. E no caso dos pais, do caso dos pais que têm filhos, não é? E portanto, e que mostram e que utilizam, que os seus filhos fazem parte dos conteúdos das suas redes sociais, ou seja, no caso são adultos, né, que fazem conteúdos para as redes sociais e que colocam os filhos e que a par disso, embora não seja só a criança de um modo isolado, mas que as crianças têm aqui preponderância e têm aqui maior exposição. Qual é também a tua perspectiva? Olha, ao contrário de uma conta exclusiva para a criança, ou nas contas parentais, portanto, nas contas em que a criança ocasionalmente aparece, não é que o conteúdo seja, totalmente a criança, eu concordo que se faça a criança faz parte da família. A criança faz parte daquela vida, daquela mulher ou daquele homem que faz o conteúdo. Portanto, é normal que apareça em certos conteúdos. Obviamente, a criança tem que, volto a referir, a criança tem que ser respeitada, não pode ser forçada a tirar uma fotografia só porque fica bem ou fazer um vídeo só porque fica bem. A criança efetivamente tem que ser respeitada no seu timing e pode não querer. E é um bocadinho, às vezes, eu como já também trabalhei como blogger, se é assim que se pode dizer, com ativações da marca, às vezes é um bocadinho ir contra ao trabalho que nos é pedido, porque às vezes dizem assim: "Ai, era bom que os meninos aparecessem a comer a papa", ou "Era bom que os meninos aparecessem a brincar com aquele brinquedo", mas se a criança efetivamente naquele timing não quiser, nós chegamos aqui a um ponto que é um um ponto de retorno, não é? Como é que eu faço? Respeito a minha criança ou faço o meu trabalho? Isso fica um bocadinho complicado e acho que por parte das marcas também devia de existir um certo de, uma certa flexibilidade para dizer assim: "Ok, nós temos uma marca, por exemplo, de alimentação infantil", porque efetivamente o target são as crianças. Se virmos uma criança a comer um prato de comida infantil, um boião, uma saqueta, uma papa, com um ar feliz, eu vou dizer: "Ei, aquele miúdo come bem, eu vou comprar para o meu filho", não é? E e e será prazeroso para todos nós. Hã, mas se o meu filho não quer fazer, a marca poderia deveria ou poderia dar alguma flexibilidade do conteúdo para aquela família ou para aquela realidade. Isso aconteceu comigo, inclusivamente foi com uma marca de papas, pronto, que efetivamente os meus filhos não queriam, comer naquele dia ou naquele timing a papa, e eu fiz outra coisa diferente. Ah, volto a dizer que nunca mais fui contactada pela marca de papas, não é, mas as contas de família revelam isso mesmo, é a realidade de uma família, mas também não é muito benéfico para as crianças, estarem constantemente com o telemóvel à frente da cara. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos privilegiar, obviamente, os momentos offline do que os momentos online. E se calhar tentar que as crianças efetivamente participem nas redes sociais dos pais, de forma esporádica e não num sentido, cotidiano ou etcétera. Até porque repara, as crianças criam habituação muito rapidamente. E se tu recebes, por exemplo, coisas na tua caixa de correio todos os dias para as crianças, por exemplo, quando um dia, porventura, deixares de receber, as crianças vão se sentir frustradas, ou porque deviam ter sorrido mais e não sorriram tanto, ou porque deviam ter feito aquela ativação que não foram tão colaborativas, então culpam-se também um pouco. Hum, uma das dicas que eu dou para influencers que tenham filhos, que eu fiz isso com os meus, era eu recebia os press kits, guardava-os todos e depois, à medida que
eu achasse que seria oportuno apresentar aquilo aos meus filhos, eu apresentaria. Portanto, não fazia nada, ou seja, não era todos os dias que eu fazia unboxings com os miúdos. Os miúdos, a maior parte dos press kits não tinham acesso e eu não recebia muitos, não é? Pronto. Portanto, aconselho vivamente que façam esse exercício. Olha, isso é uma excelente, é uma excelente dica no sentido, no sentido pedagógico e ajuda-me aqui então um bocadinho a sistematizar. Por um lado, às marcas, eventualmente podemos pedir, isto à luz do que eu percebi que tu estavas a dizer, podemos pedir um pouco mais de flexibilidade nos briefings das campanhas, não é? Ou seja, tentar sensibilizar as equipas de comunicação que na hora de validarem os conteúdos dos influenciadores que tenham crianças, que percebam que as crianças não estão sempre a sorrir, não estão sempre no máximo daquilo que é pretendido na construção da realidade, ou seja, que haja mais flexibilidade para que as famílias se mostrem do modo mais natural. É isso, Bia? Sim, é isso. Depois também há outra coisa que é, duvidem sempre, quando uma família ou uma criança está sempre bem disposta. Normalmente essa criança está a ser forçada. Isso pode ser até visto como um pouco uma agressão, não é? À própria individualidade daquela criança. Porque as crianças não estão sempre bem dispostas, não estão sempre predispostas também a fazer o trabalho dos adultos. E isso é, efetivamente, moldar a criança, não é? À vontade do adulto. E falei no início, quando falámos um bocadinho da educação Montessori, era dar-lhes essa liberdade. Portanto, efetivamente, dar alguma liberdade à criança para ser efetivamente aquilo que ela quer ser ou fazer com aquele produto e eventualmente aquilo que quiser. Se calhar explorar mais a parte da brincadeira, do explorar a brincar, do que fazer uma coisa bonita. Volto ao exemplo da papa. Seria muito interessante, por exemplo, ver as crianças pegar na papa nas mãos e esfregarem-se na cara, apesar de não ser um conteúdo tão apelativo de ver uma criança bem comportada, entre aspas, a comer a papa, mas se calhar para a própria criança seria um conteúdo, seria muito mais interessante, até para as outras crianças que veem, seria muito mais interessante do que ser aquele low profile que estamos habituados. Certo. Portanto, o desafio as equipas de comunicação e marketing das marcas irem permitindo aqui um bocadinho mais de conteúdo da vida real e não aqui de alguma pseudo-perfeição, não é? Na parte do comportamento da família e da criança, e por outro lado, no que aos pais diz respeito, passa o pleonasmo, o respeito pelo mundo da criança, pela idade que tem e pela predisposição que tem para aparecer ou não e ir ingerindo, não é? Portanto, até porque há uma coisa que se tem debatido ao longo do tempo, que é as crianças cada vez brincam menos, as crianças cada vez estão mais expostas a ecrãs e isso traz problemas neurológicos graves. Está mais do que estudado, isso é ciência. Portanto, inclusive das marcas têm que ter esse poder de sensibilizar para esses conteúdos também. Faz parte da cidadania de cada um de nós. Portanto, cada vez mais conseguirmos criar o conteúdo que as crianças estão simplesmente a ser crianças e não a ser atores, tanto melhor, na minha opinião. Bia, eu acho que deixaste aqui, e agradeço-te muito, inputs mesmo muito úteis e importantes, tanto para marcas como para influencers que trabalhem ou que façam conteúdos neste setor. Certamente fica aqui o desafio de voltarmos a estes temas, que podem certamente ser aqui explorados e ainda melhor explicados. E, portanto, uma vez mais, obrigada pelo teu contributo tão importante e até à próxima. Obrigada, Marta. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!